Eu ia me apresentar, mas não percebeu, tá? Todo mundo já sabe que eu sou Josique, o único representante homem da turma. E isso traz uma grande responsabilidade nesse discurso. Bom, meu nome é Josique Wilson, tá? É o nome completo, aí vocês podem me chamar de Josique, que é mais fácil. Eu, Josique, resolvi que desbravar o mundo seria a minha sina, e há 3 anos rumei para São Paulo em busca de uma formação de excelência. Conforme os meus critérios de escolha, fui referenciado por diversos amigos à FMABC. E lá da Paraíba, eu não conhecia muito bem a instituição, mas você sempre conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, e nesses conheceres de alguém, eu conheci o Mário. Um ser humano excepcional com o qual fiz amizade e consegui esclarecer todos os aspectos da formação da FMABC. Comecei a estudar para residência, a FMABC era a minha primeira opção, e o processo foi árduo, talvez até mais difícil que estudar para o vestibular de medicina. Foram quase 10 horas por dia, algumas vezes ininterruptas. Em muitos momentos tive uma enorme vontade de desistir, porém uma coisa me mantinha em pé: a fantasia. Eu me imaginava tocando instrumentos cirúrgicos pela primeira vez, não como um estudante, mas como um cirurgião. Eu me imaginava recebendo o bebê com as primeiras mãos que lhe tocavam, como um privilegiado que foi posto naquele lugar para escrever o prefácio de uma vida. Eu me imaginava num ambulatório de sexualidade, sendo preceptorado pelo meu agora amigo, e falando sobre assuntos que eu nunca achei que poderiam ser abordados em um consultório. A fantasia me manteve de pé e me trouxe esperanças. Eu tinha 6 opções, fiz 6 provas, mas não passei de primeira em nenhuma das que eu queria. Na FMABC fiquei no lugar 24, porém o destino foi muito caprichoso. E na última chamada, na 16ª chamada, estava lá o nome: Josique Wilson. Ter um nome assim traz algumas particularidades, mas uma delas é que fica fácil da ficha cair. Afinal, que outro Josique Wilson que poderia estar prestando essa prova? Antes de entrar na residência, uma amiga, que é amiga do Maga também, ela falou, abre aspas: se prepara, porque este será o momento mais intenso da sua vida. Intenso como? Eu me questionei. Intenso porque o que traz entusiasmo, traz muito entusiasmo. O que traz tristeza, traz muita tristeza. O que traz raiva, traz muita raiva. E o que é bom, é muito bom. E o que é ruim, é muito ruim. E nessas ondas subsequentes de intensidade, você assume uma persona que, às vezes, nem você mesmo consegue reconhecer. O primeiro ano é o mais icônico de todos. Minhas férias foram no começo da residência, em março, de modo que o meu primeiro dia coincidiu com o 1º de abril. E vocês vão guardar essa informação, 1º de abril. Cheguei no centro obstétrico cedo, admiti as pacientes e me preparei para o primeiro dia. Fui para a minha primeira cesariana. Saí da cesariana, fui dar assistência a um parto. O parto teve laceração, então eu fiz rapidinho. Saí do parto, terminei os papéis, mostrei para os chefes. Falei com o chefe, fui dar assistência a outro parto. Terminei o parto para admitir uma paciente. Mas deu tempo de admitir porque chegou outra paciente nascendo no corredor. Dei assistência ao parto, fui resolver os papéis. Eu estava na hora do almoço, então eu tive que escolher, ter resolver os papéis e almoçar. Pedi para almoçar, almocei. Os papéis se acumularam, almocei, fui para a cesariana, não consegui fazer os papéis. Terminei a cesariana, fui falar com o chefe. Falei com o chefe com o parto. O parto teve laceração, fui dar rapidinho, terminei rapidinho, fui fazer os papéis. Meus papéis estavam errados, meu Deus. Tive que fazer tudo de novo. Terminei os papéis, eu admiti outra paciente, terminei de admitir, fui para o parto, terminei o parto, fui processo dos papéis, terminei os papéis, fui para uma cesariana, terminei a cesariana, fiz os papéis, terminei os papéis, descobri, tinha mais papéis, tinha muito mais papéis. E aí chegou a enfermeira lá de longe dizendo: o paciente ainda não subiu, por quê? Porque faltam os papéis. Mas eu não consegui resolver os papéis, outra paciente chegou nascendo. Mas depois disso, finalmente, o plantão tranquilizou. E só assim eu consegui resolver aqueles malditos papéis. E também corrigiu boa parte dos papéis que eu havia feito errado. Terminando, eu me questionei. Eu questionei as pessoas como que era o dia normal. Eles disseram: mas esse é o dia normal. Talvez assim notar, 1º de abril também é um dia da mentira. E eu saí de lá tendo a certeza que tinha passado por um trote. Um trote duradouro, eu diria, porque o segundo dia foi ainda pior.
E na minha inocência, eu perguntava, como é que isso pode ser real? Eu simplesmente não consigo. Na minha inocência, eu digo, porque era justamente para lidar com aquilo que eu estava sendo treinado. Esse era o meu treinamento. Consegui. E eles aqui, eles-nos aqui, conseguindo. O primeiro ano é a prova de fogo. É o momento em que você mais multiplica o aprendizado. Porque tudo que você entra em contato é novo. E fazendo jus à intensidade, tudo que é novo é muito novo. E o conhecimento é absorvido sem você perceber. Particularmente quando se junta o novo com uma realização pessoal, encontra-se fascínio e fazendo novamente jus à intensidade, o que é fascinante, é muito fascinante. 3 horas da madrugada, paciente chega no pronto atendimento com suspeita de descolamento prematuro de placenta. Um bebê em risco iminente de vida caso não seja retirado imediatamente da barriga. Você entra no piloto automático, faz a cesariana, retira o bebê, olha para as suas mãos e pensa, uau, eu realmente fiz isso. E lá está você, 3 horas da manhã, cheio de papéis, mas fascinado com o seu próprio desempenho. Agora são 2 horas da tarde, você ainda não almoçou. Decidiu abdicar do almoço para ficar com aquela paciente maravilhosa que você criou o vínculo. Você deu palavras de apoio, auxiliou nos exercícios, ajudou a ficar na melhor posição e deu assistência ao nascimento do bebê que, naquele momento, lhe arrancou a emoção como se fosse da sua família. Dizem que quem faz obstetrícia é maluco, eu retruco. Maluco é quem passa por isso e não se apaixona. Um ser humano que se desenvolve dentro de outro ser humano, um processo inexorável pelo qual todos que estão aqui passaram. Você não sabe se aquele ser humano que pegou nas mãos será uma boa pessoa. Não sabe se será uma professora, não sabe se será um policial, não sabe se será um grande atleta, um cientista, não sabe se será uma médica, não sabe se será um criminoso. Não sabe se aquele choro é um prelúdio de uma sinfonia ou de um lamento. Sabe apenas que, naquele instante, ele é a definição absoluta do ser humano em sua mais pura essência. O primeiro ano é o momento de entender a obstetrícia. É o momento de entender que a gestante é um ser humano à parte, com suas próprias particularidades. Você se torna um clínico da gestante e cuida da cabeça aos pés. Descobre que os médicos, em geral, têm um pouco de receio de lidar com a gestação. Então você precisa ser além de obstetra. Precisa ser ortopedista, precisa ser otorrinolaringologista e às vezes até psiquiatra. Claro, no primeiro ano, também aprende a ser, acima de tudo, um gestor do caos. Também é, de forma unânime, o momento mais cansativo da residência, destacando-se, mais uma vez, por sua intensidade. Lembro que antes de começar a residência, eu fui almoçar com um magra e ele falou para minha esposa, abre aspas, você vai lembrar, Karen, o que você mais precisa nesse momento é de paciência, fecha aspas. Há de paciência, mas não só paciência. Durante este ano e por toda a residência, ela não só foi meu suporte, ela foi minha ancoragem, o quanto mais confortável possível para me recuperar do cansaço, o abraço que eu mais precisava em momentos de frustração, o silêncio em meio ao caos e o amor que eu necessitava para ter disposição em todos os meus amanhãs. Chega o segundo ano da residência, agora vem a insegurança. Meu Deus, eu não sei de nada. Como que eu vou ser mentor dos meus amigos? Rapidamente essa insegurança é sanada, porque você se torna um espectador do seu próprio passado. O cansaço e a intensidade nos blindam de enxergar nossa própria evolução. No entanto, você vê pessoas entrando cruas na residência e se pergunta, meu Deus, eu era assim? Eu era assim? Na oportunidade que temos de enxergar o equivalente a nós mesmos, entendemos o quanto crescemos durante o primeiro ano. No segundo ano é o momento que começamos a ter mais contato com a ginecologia. E a partir desse momento, o mundo que conhecemos da especialidade não para de crescer. O que mais me encanta na ginecologia é a sua versatilidade, porque enquanto houver mulheres no mundo, haverá ginecologista. A mulher tem problema de puberdade, quem te ajuda? Ginecologista. Quer engravidar? Ginecologista. Não quer engravidar? Ginecologista. Perder urina? Ginecologista. Problema nas mamas? Mastologista, mas o ginecologista precisa saber. Concorda?
Tem problema com sexualidade? Ginecologista. Câncer de ovário, útero, vulva, ginecologista. Você é uma mulher trans? Ginecologista. Homem trans? Ginecologista. Dor pélvica crônica? Boa parte das vezes, ginecologista. Está menstruando demais? Ginecologista. Está menstruando de menos? Ginecologista. Não menstruou? Ginecologista. Está com osteoporose? Ué, cadê ele? Eu escrevi aqui, olhar para o Marcelo. Está com osteoporose? Fala para o Marcelo, ginecologista também. E não para por aí, tá? Porque ser mulher perpassa definições biológicas. O feminino é construído sobre a estrutura social de gênero, uma estrutura antiquada, que muitas vezes reflete na nossa prática clínica e na nossa prática profissional. Quantas vezes não chegamos no consultório de infertilidade e vimos uma mulher que foi à consulta sozinha, nutrindo a culpa por não conseguir engravidar, como se isso a tornasse de alguma forma menos mulher? Quantas vezes não tivemos de lidar com a culpa de uma mulher que se sente responsável por uma doença que lhe traz dor durante a relação sexual e, portanto, não, abre aspas, consegue agradar o marido, fecha aspas? Quantas vezes não tivemos de lidar com a vítima de violência sexual que se questiona o que ela deveria ter feito para que acontecesse diferente? Quantas vezes presenciei pacientes e acompanhantes serem rudes com minhas colegas para logo em seguida serem estranhamente gentis comigo? Quantas vezes percebi que a confiança depositada em mim não foi conquistada pelo meu mérito exatamente, mas me foi dada de presente por um privilégio silencioso, enquanto elas, profissionais de tão grande excelência, precisavam se provar 2 vezes mais para receberem o mesmo respeito. Cuidamos da mulher, mas a mulher não se resume ao corpo e à anatomia, muito menos à orientação sexual. Também precisamos entender o lugar que ocupa na sociedade e cuidar para que sua voz não seja omitida. Precisamos abraçar todo o espectro da orientação sexual e da transgeneridade. Precisamos garantir direitos sociais, reprodutivos e civis das mulheres. E só assim o exercício da ginecologia alcançará sua plenitude. Ao entender a mulher, não aprendi apenas sobre doenças, aprendi que a ginecologia e a obstetrícia é o campo onde a opressão social contra a mulher se torna uma ferida exposta. E que ser médico aqui exige muito mais do que técnica, existe a coragem de não ser o cúmplice dessa estrutura. No final do 5º ano, a intensidade já estava me deixando maluco. A tentativa de esconder meu próprio cansaço para cuidar do cansaço do outro era cada vez mais frustrante. A empatia estava cada vez mais fadigada. E a vida parecia entrar num parafuso de ansiedade, insuficiência e síndrome do impostor. Como, em muitos momentos, pedi ajuda ao mago, que naquele instante, só naquele instante, eu havia descoberto que não se chamava mago. Mago era só apelido. É Vitor Henrique de Oliveira, né? Vitor Henrique de Oliveira. E ele, com os olhos que tudo vê, me aconselhou uma frase que não esqueço até hoje. Abre aspas. Sinto que você tem um ótimo aprendizado em termos de ciência, mas ainda não conseguiu enxergar o aprendizado profissional da coisa. Fecha aspas. Mais uma vez ele aluga espaço na minha cabeça, mas desta vez, tudo, absolutamente tudo, fez sentido de forma imediata. Entrar em um jogo sem saber as regras do jogo já te faz começar perdendo. As regras às quais me refiro não são a ciência dura, a técnica cirúrgica ou o conhecimento. Eu estou falando daquelas regras que todo mundo sabe que existem, mas ninguém para e te explica quais são. Certas ou erradas, ainda são regras. E saber surfar nas regras do seu próprio jeito é o que de fato faz a diferença. Esse é o aprendizado, paralelo e oculto, que torna a resistência tão importante. De todas as regras possíveis, a mais icônica é a da liderança. E essa é a maior função do 3º ano, liderança. No 3º ano você aperfeiçoa tudo o que aprendeu nos 2 primeiros anos, mas acima de tudo precisa lidar com muito mais pessoas. Precisa ser o maior responsável das equipes, abaixo apenas dos chefes ou dos R4 e do R5. Para que a engrenagem funcione, a estrutura exige direção. Muitos definem como hierarquia, mas eu também prefiro enxergá-la sob a lente da liderança, porque enquanto a hierarquia estabelece a ordem pela cultura, a liderança conquista o respeito e é o movimento necessário para que nós afastemos da inércia e do anacronismo.
Residentes do primeiro ano lideram os internos. Residentes do segundo ano lideram o primeiro ano internos. Residentes do terceiro ano lideram o segundo ano, primeiro ano internos. E todos eles são liderados pelo staff, pelos chefes, bem como estabelecem relações de líderes e liderandos com os outros profissionais do hospital. Nesses anos, obtive vários aprendizados sobre liderança e o quão difícil é exercê-la com qualidade. Aprendi que uma liderança bem feita pode mover montanhas. Aprendi que a liderança precisa ser pautada em respeito, ética, comunicação não violenta, compromisso e cordialidade. Sem esses elementos, a liderança está fadada a se transformar em opressão e microgerenciamento. Sem esses elementos, a liderança não consegue mover mais do que um fio de cabelo. Aprendi a liderar e aprendi a ser liderado. E a todos os meus líderes que estão aqui, serei eternamente grato. Grato por conseguir absorver seu conhecimento. Grato pela oportunidade de estar errado. Grato por perder o medo da paciente. Grato por pegarem nas minhas mãos e me fazerem conseguir coisas que eu, no meu eu mais longínquo, jamais achei que conseguiria. Grato por refinarem o meu poder de decisão. Grato por eu poder estar aqui com a minha voz, apresentando com orgulho a magnitude de uma boa formação. Grato por poder carregar este emblema que me honrará pelo resto da vida. As minhas colegas também são gratos. Grato pelo cuidar do lugar, grato pelas prescrições adiantadas, grato pela compreensão, grato por terem comprado minhas velas, grato pelo olhar que no meio de um pronto atendimento lotado ou de uma cirurgia interminável, era um olhar que dizia: eu estou cansado, mas eu estou aqui com você. Grato pelas vezes que dividimos o café, que dividimos o medo do erro, que dividimos a angústia da impotência e que dividimos as lágrimas. Grato pelo adicional de salubridade que eu nem sei se merecia ter. Hoje talvez seja um dos únicos nesses 3 anos que conseguimos nos reunir em 12. Pode ser que hoje seja o último dia que conseguimos nos reunir em 12. E por isso eu aproveito para deixar a minha mais completa gratidão. Esse processo não foi intenso por acaso. Quando pensarmos que somos insuficientes, que não temos segurança, que lembramos de tudo que passamos e digamos com veemência: nós fomos gigantes, nós somos gigantes e nós seremos e estamos fadados para sempre a sermos gigantes. Muito obrigado.